Pessoal, espero que vocês estejam ótimos e eu tô aqui para conversar e analisar 5 investimentos que o ChatGPT me indicou como sendo investimentos ideais para iniciantes, né? E que você consegue investir tendo R$ 100 na mão, tá? O primeiro investimento que o ChatGPT me indicou foi o Tesouro Direto, tá? O que é que ele falou sobre o Tesouro Direto? É ideal para iniciantes, rende próximo à taxa Selic, tem alta liquidez, risco muito baixo e é ótimo para reserva de emergência. Bora entender. Ele é ideal para iniciantes por quê? Porque ele é um investimento de baixo risco. Então, se você tem lá seus R$ 100 e você compra o tesouro, o que é esse tal de tesouro, né? É você pegar o seu dinheiro e emprestar para a nação, para o Tesouro Nacional. Você vai emprestar seu dinheiro para o Brasil, certo? É muito difícil, é muito raro o Brasil não ter dinheiro para lhe pagar. Então você empresta ali seus R$ 100 e ele lhe promete que daqui a tanto tempo, daqui a alguns anos, ele vai lhe retornar 130, entende? É lógico que esse tesouro ele tem algumas variações, então você vai ter tesouro IPCA mais, tesouro Selic, é o tesouro renda mais, sendo que o que é importante você entender aqui? Que o tesouro ele vai variar de acordo com a taxa de juros do país. Então, sim, é um investimento bom para iniciantes porque você não vai ver o seu dinheiro cair. Se você esperar até o prazo de vencimento, então, eu coloquei aqui o dinheiro no Tesouro Selic e eu só vou resgatar daqui a 3 anos. Se você esperar os 3 anos, ele vai ter lá rendido exatamente o que você esperava, entende? Ele tem alta liquidez? Sim. E o risco é muito baixo? Sim também. O que é essa tal de alta liquidez? Significa que se você quiser vender o que você comprou, você consegue. Então, se você colocou lá os R$ 100 e você quiser tirar esse dinheiro a qualquer momento, muito provavelmente você vai conseguir tranquilamente. Dependendo do tipo de tesouro que você colocar, ele é uma ótima opção para reserva de emergência. Ou seja, um dinheirinho que você deixa ali guardado e que com o tempo você pode tirar caso apareça algum grande problema na sua vida. O carro quebrou, uma conta inesperada, um custo médico. Então, sim, é um ótimo investimento. O segundo investimento que o ChatGPT indicou para a gente foi CDBs de banco, principalmente com liquidez diária. E aí ele botou algumas observações, né? Ele é parecido com o Tesouro Selic, pode render de 100 a 110 do CDI e tem cobertura do FGC até 250 mil. O que é legal da gente entender aqui? O CDB, de uma maneira resumida, significa que você vai pegar o seu dinheiro, seus R$ 100 lá, e você vai emprestar para o banco. Você vai pegar seus R$ 100, vai dar para o banco, e dessa vez quem vai ganhar uma taxa é você. Quando você pega um empréstimo, o banco ele não está lhe cobrando, então o banco lhe dá 100 e você tem que pagar 120, a mesma coisa. Quando você empresta dinheiro para o banco vai receber 100 e vai lhe pagar 110. Entendeu? Esse é o CDB. Você está emprestando dinheiro para o banco para ele usar. E ele vai lhe retornar com um, um lucro. Ele é parecido com o Tesouro Selic? É. Só que em vez de você estar emprestando para o governo, você está emprestando para o banco. Ele pode render de 100 até 110 do CDI, em alguns casos pode até render mais, né? A cobertura do FGC, ela lhe traz a seguinte segurança. Se você tiver até R$ 250 mil aplicados naquele banco, então você tem 250 mil aplicado no CDB, no Nubank, no Inter, no Bradesco, no Santander, enfim, qualquer um desses investimentos. E no seu CDB tem lá a opçãozinha, protegido pelo FGC, quando você vai aplicar. Se você tiver 250 mil lá, ou menos, né? Se o banco falir, se o banco quebrar, você recebe esse dinheiro de volta. Se eu tiver, Matheus, 300 mil, você vai receber 250 e os outros 50 mil você não vai ter essa cobertura, você não vai ter essa certeza de recebimento. Sim, é um ótimo investimento, você pode investir a partir de R$ 1 muitas vezes. Então, com R$ 1 você já consegue investir e deixar rendendo. E sim, é um ótimo investimento para quem tem R$ 100 disponíveis, tá certo? Gostei aqui do que o ChatGPT falou. Vamos para o próximo. O ChatGPT ele também mostra aqui as ações fracionadas, tá?
E aí que em ações fracionadas eu vou interpretar como ações brasileiras, tá certo? Você pode comprar a partir de uma ação, certo? Permite montar a carteira devagar, com R$ 100 por mês, tem mais volatilidade e é recomendado para o longo prazo. O que é que acontece? Aqui a gente está falando da compra de ações, no caso, né? Vou comentar sobre as brasileiras. Então, tipo assim, você fazer parte de um negócio. Imagina a Petrobras, o Banco do Brasil, a própria Nubank, CEMIG, empresas de transmissão, empresas de energia, empresas de saneamento, como o Sanepar, enfim. Nós temos várias empresas que são listadas na bolsa. E como é que funciona? Você pode abrir aí no seu aplicativo da corretora e pesquisar lá, sei lá, por exemplo, uma empresa qualquer, Petrobras. Você vai ver que a Petrobras, ela está listada em bolsa. Você pode comprar uma ação dela por um valor pequeno, abaixo dos R$ 100, né? Inclusive, deixa eu ver quanto é que está custando uma ação da Petrobras hoje, ó. Pronto, você pode comprar uma ação da Petrobras com R$ 32. Então, se você tem R$ 100, você está comprando uma ação da Petrobras, você consegue comprar três ações, ainda sobra um pouquinho, né? Agora imagina que você vai comprando ações da Petrobras, ações do Banco do Brasil, ações, sei lá, da CEMIG, ações da Sanepar, várias empresas com o passar dos anos, e essas empresas vão distribuindo um pouquinho do rendimento delas, do lucro delas, para os acionistas. A partir do momento que você tem uma ação, você já é acionista. Então você vai receber ali alguns centavos quando esse dinheiro vier, tá certo? Então é como se você estivesse comprando um novo salário. Você está comprando participação nas ações, tá bom? Sim, são investimentos que você consegue fazer a partir de R$ 100. A maioria deles não vai chegar a custar mais do que R$ 100, tá? Você consegue comprar os pedacinhos das ações por um valor bem menor do que esse. Muitas vezes tem ações que custam 3, 4, R$ 5, tá certo? Mas lógico, ela vai ter muita volatilidade. Então, você vai perceber que o preço da ação hoje está R$ 32. Amanhã ele pode cair para 29, depois pode subir para 36. Ela tem essa variação, por isso que se chama de renda variável, mas é um investimento sim que você consegue fazer com R$ 100, tranquilamente. Agora a gente vai aqui para o nosso quarto tópico, tá? E um dos investimentos que eu mais gosto e que eu mais tenho na minha carteira, que são os fundos imobiliários, ou seja, os FIIs, tá certo? Bom, as cotas geralmente elas estão entre 10 e R$ 200, beleza? Pagam rendimentos mensais isentos de imposto de renda e trazem renda passiva com pouco dinheiro. O primeiro tópico, né? Antes de mais nada, o que são esses fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles são parecidos com as ações, ou seja, você compra um pedacinho daquele negócio e você vai receber um rendimento disso. Sendo que tem um detalhe. Os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a fazer um pagamento mensal. Então, de tudo que eles lucram, eles têm que pagar mensalmente os cotistas. E esse valor ele gira em torno de 95% de lucro. Sendo que o que são esses fundos imobiliários, né? De maneira resumida, nós temos dois tipos: os de papel e os de tijolo. Os de tijolo, você pode imaginar, por exemplo, os shoppings que tem na sua cidade, os galpões logísticos, ou seja, quando você está saindo da cidade, viajando, você vê um galpão gigante e lá tem vários produtos da Amazon, do Mercado Livre, que vão ser distribuídos para as casas, né? Aquele galpão é alugado. No shopping, né? As lojas que estão no shopping, elas pagam aluguéis. Tem fundos imobiliários em que você vai ter vários imóveis residenciais que também pagam aluguéis. Você vai ter também as lajes corporativas, ou seja, os prédios em que são alugados, né? Os andares são alugados para funcionarem as corporações. Perceba, por que de tijolo? Porque são imóveis físicos que existem e que todo mês as pessoas pagam aluguéis ali. E aí, quando você vai para dentro de um fundo imobiliário, quando você vai lá na sua corretora, e aí você procura um fundo imobiliário que você compre esse fundo, né? Ele realmente varia de preço aí entre R$ 10 até uns 200, que é o que a gente chama de fundo base 10. Se ele ficar ali perto do 100, fundo base 100. Se ele ficar ali perto dos 200, fundo base 200.
Quando você compra esse fundo que pode custar R$ 10, você está comprando um pouquinho desse negócio. Você é um dono de um pedacinho desse prédio, desse shopping. E aí, quando a loja paga um aluguel, esse aluguel vai para os cotistas. Você é um cotista. Então, você compra um fundo imobiliário de shopping, por exemplo, e a partir do momento que você comprou aquela cota ali de R$ 10 ou de R$ 100, no caso, né? Você vai estar recebendo todo mês, mais ou menos ali, vamos supor, R$ 1. Então, comprou uma cota de 100, você começa a receber ali R$ 1 ou 90 centavos todos os meses. É um pedacinho daquele aluguel. Esses aluguéis, eles são isentos de imposto de renda, como foi dito aí pelo ChatGPT, né? Correto. E aquela coisa, é um grande benefício. Você consegue gerar renda, gerar como se fosse um caixa. Todo mês está entrando renda na sua conta, está entrando dinheiro na sua conta, a partir de um valor bem baixinho. Então você coloca ali R$ 100, você a partir do próximo mês já vai estar ganhando um rendimento mensal do fundo imobiliário. É muito bom. E aí a gente vai para o nosso quinto ativo que o ChatGPT indicou, criptoativos. E ele colocou 2 exemplos, o Bitcoin e o Ethereum. Primeiro tópico, dá para comprar frações com R$ 100, alto risco e volatilidade, ideal para parcela pequena da sua carteira e aplicar somente se você entende o risco. O que é que ele quer dizer com isso? Quando a gente fala de criptoativos, criptomoedas, né? A gente está falando de moedas que não existem no mundo real. O Bitcoin ele só existe no computador, certo? A mesma coisa o Ethereum. Ele colocou o Bitcoin e o Ethereum por quê? Porque são as duas maiores criptomoedas, os 2 maiores criptoativos. São investimentos de altíssimo risco. Mas se você tem os R$ 100 e quer tentar, você pode ir, né? Você está colocando a sua conta em risco. Dá para você comprar pedacinhos de Bitcoin, pedacinhos de Ethereum, uma parcela muito pequenininha, com R$ 100, ou até com menos, tá? Então você não vai ter um Bitcoin, você vai comprar 0,000000001 Bitcoin, entendeu? Mas você vai ter. O alto risco, a gente entende que ele existe porque ele é muito volátil. Então, em um dia o Bitcoin ele pode despencar. Se hoje o Bitcoin está valendo R$ 500.000, amanhã ele pode amanhecer valendo 400. Ele é muito volátil, ele sobe e desce muito rápido. Então é um ativo de muito risco que você pode perder muito dinheiro ou ganhar muito dinheiro. E realmente, só vale a pena você entrar nesse tipo de ativo se você realmente entender o que você está fazendo. Concordo com o ChatGPT. Bom, pessoal, essa foi a minha análise dos 5 investimentos que você pode fazer com R$ 100 segundo o ChatGPT, né? Espero que isso tenha lhe ajudado. E deixe aí no comentário se esse vídeo foi útil para você e se você concorda com essa lista do ChatGPT. Valeu!